De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Até aqui. Senhor meu Deus, eu te glorifico, Senhor, uma vez mais nessa noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, Pai, que eu possa ser usado por Ti para abençoar os Teus filhos, Senhor, que precisam da Tua palavra, assim como eu, Senhor, já tem falado. Eu te louvo, Senhor, uma vez mais pelo Teu Espírito Santo que está conosco, Senhor. E o Senhor sabe o que é melhor para nós e que nós possamos refletir, Senhor, nesta palavra, o que o Senhor tem para nós agora, Senhor. E que nós possamos estar atentos, Senhor. Que nós possamos não estar dispersos com coisa alguma, mas que nós possamos estar a todo ouvido ao que o Teu Espírito Santo quer falar para nós, no nome de Jesus. Amém. Eu dei um tema para essa palavra, é porque o justo sofre. Aleluia. A palavra de Deus nos estimula a estar alegre quando estivermos passando por alguma tribulação. Porque, como Paulo diz aos Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 3, ele diz que as tribulações produzem a paciência, e a paciência a perseverança. E Jesus ainda vai mais além, porque ele prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. E ele diz ainda: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Paulo, quando estava a escrever esta carta, possivelmente ele estava preso na cidade de Filipos, que fazia parte da Macedônia nos tempos de Paulo. Hoje, Filipos não existe, se calhar tem algumas ruínas, está situado na Grécia. E por volta do ano, entre o ano 54 e 56, ele destinou essa carta aos coríntios para defender o seu apostolado, porque muitos da igreja de Corinto já não acreditavam que Paulo era um homem de Deus, escolhido por Deus, e como um apóstolo de Deus, para fazer a sua obra. Então, Paulo, um homem que foi marcado por muitas situações difíceis de tribulação, foi apedrejado, foi açoitado, sofreu prisões. Ele estava falando que todo esse sofrimento que ele tinha passado, para ele não era nada comparado com aquilo que Deus iria oferecer a ele no futuro. Aleluia. Isto é maravilhoso da parte de Deus, porque quando Deus fez um chamado a Paulo, no capítulo 9 de Atos, no verso 15, quando ele manda Ananias ir ter com Paulo, ele diz que este homem para mim um vaso escolhido, e importava muito sofrer por amor do meu nome. E este homem agora estava falando que o assunto principal dele era Cristo, independente daquilo que ele estava sofrendo. Porque Paulo sabia, como nós lemos no versículo 17, que o seu sofrimento era momentâneo. Ele também disse que o viver para ele era lucro e o morrer era ganho. Paulo não estava focado nos momentos de açoite, nos momentos de prisão, que por vezes era muito difícil. A dor, a angústia, a aflição, o abatimento. Mas ele estava fortalecido porque ele sabia que se ele morresse naquele momento, ele estaria muito melhor. Ele iria estar com Cristo.
O que nós entendemos com isso? Que nos dias qual vivemos, talvez nós não passamos perseguição, talvez nós não sofremos da mesma maneira que o servo do Senhor, Paulo, sofria, mas temos os nossos sofrimentos, temos as nossas angústias, temos as nossas aflições. Mas, irmãos, tudo isso não se compara com a glória do porvir, com aquilo que Deus tem a nos oferecer além desta vida terrena. Aleluia. Quando eu vejo em Romanos, ainda no capítulo 8, e no versículo 16, quando Paulo diz: tenho por certo que as aflições desse tempo presente não está para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo tinha consciência que ele deveria viver aquele instante, aquele momento para Cristo. Ele deveria dar o máximo que ele podia dar para o amor do Evangelho. E aqui neste texto nós vemos muitas das vezes que ele sofria, mas ele estava sofrendo e sentindo um peso, um amor tão grande pelos coríntios. Mesmo eles criticando, mesmo eles não querendo dar credibilidade a Paulo, ele ainda assim os amava. Ele tinha muitos que era contrário a ele, que não era a favor a ele. Por vezes nós nos sentimos assim. Às vezes estamos dentro da igreja, parece que nós temos pessoas que estão à nossa volta, que às vezes se sentimos, parece que eu estou só. Parece que aquele irmão não é um amigo que eu deva confiar. Parece que sou tão perseguido dentro da igreja, dentro do trabalho, dentro da escola. Parece que eu só junto inimigos à minha volta. Mas uma coisa é certa, você está neste ambiente, no lugar onde está, pela vontade permissiva de Deus. Ainda que tu sofras neste lugar, ainda que nós possamos sofrer, nós devemos confiar que Deus tem coisa ainda muito melhor para nós. Glória a Jesus. Aleluia. Paulo sabia que o seu sofrimento era leve. Ele descreve que sofrera, pois sabia que o que aguardava era muito maior e glorioso. No versículo 16 ainda ele diz, ele sabia que existia algo maior que os seus problemas. Ele diz, porque por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Aleluia. Glória a Jesus. Este era o homem Paulo, um homem sofrido. E por vezes nós podemos olhar para a Bíblia. No Novo Testamento não existiu um homem que sofreu tanto como o apóstolo Paulo depois de Cristo. Ele realmente sofreu as marcas de Cristo. Ele levou o sofrimento de Cristo sobre si também. Mas Jesus sofreu muito mais. Aleluia. No Antigo Testamento podemos olhar para a vida de um homem chamado Jó. A Bíblia fala que ele era um homem fiel e temente a Deus. E num dia, quando Deus estava no céu, e os anjos do Senhor vinham ter com o Senhor, também veio Satanás. E Deus deu testemunho de Jó dizendo, vê aquele homem, um homem fiel e temente a mim. Satanás questionou e disse, mas ele tem tudo o que ele precisa. Ele tem todas as coisas, ele é abençoado. Mas Deus disse, então toca em tudo que ele tem, menos na sua vida. E assim Satanás o fez, tirou tudo o que ele tinha, filhos, bens materiais. Ele era um homem rico, um homem próspero. Até mesmo foi acometido de uma enfermidade. Sofreu, padeceu. Mas ele continuou firme com Deus. Continuou sendo fiel até o fim. E Deus transformou a sua vida de uma maneira extraordinária, que ele ficou melhor do que ele estava no princípio. Louvado seja o nome do Senhor. O sofrimento, por vezes, não é o fim. Por vezes, o sofrimento é algo que nós precisamos passar para que nós possamos ter experiências com Deus. Às vezes, o sofrimento leva-nos a buscarmos mais a Deus. Leva-nos a um tempo de oração. Leva-nos um tempo de comunhão com Deus. Quando eu falo dessa forma, eu lembro do rei Manassés, quando ele foi levado cativo
pela Assíria, esteve lá preso, sofreu, mas ele foi um homem que se arrependeu, se humilhou e se quebrantou na presença de Deus. Ele precisou passar pelo cativeiro, porque Manassés era um homem mau. Foi um rei mau. E ele precisou passar por aquele tempo de sofrimento, aquele tempo de angústia, para que Deus moldasse e fizesse com que ele se lembrasse de quem era Deus na sua vida. Às vezes Deus faz com que nós passamos por tribulação, para nós entendermos que Ele é Deus na nossa vida e que Ele tem planos para nós. Às vezes nós vemos irmãos vir aqui na frente, contar testemunho, dizer que Deus fez isso, fez aquilo, e às vezes pensamos, será que Deus só faz com aquele irmão e não faz comigo? Mas se nós se colocarmos na presença de Deus, Deus precisa trabalhar na nossa vida e nos moldarmos com um vaso, para que nós possamos estar preparados para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Aí sim, nós poderemos ter um testemunho para contar, olha, eu estava passando por um momento de angústia, de aflição, a minha vida estava assim, mas quando eu orei e busquei a presença de Deus, Deus entrou com a provisão, mudou meu cativeiro, mudou a minha vida, e eu hoje estou aqui para testificar que só o Senhor é Deus e não há outro. Aleluia. Também quero apresentar nessa noite 4 motivos porque o homem sofre. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 18. O justo sofre porque ele não é deste mundo. Capítulo 15 do Evangelho de João, versículo 18, diz assim: se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. O mundo aqui significa o sistema. Todo o sistema da época de Jesus estava contra ele. Os fariseus, os saduceus, os judeus, o sinédrio, os soldados romanos, todos estavam contra o Senhor Jesus. Mas o seu estilo de vida e a sua maneira de viver contrariavam o mundo, porque Jesus foi fiel até o fim. Por isso nós estamos neste mundo, nós não fazemos parte deste mundo. Nós não estamos ligados com este mundo de imoralidade, com este mundo que é desacreditado por muitos, porque nós estamos vivendo para o Senhor Jesus Cristo. Não significa que nós somos extraterrestres, nós não somos extraterrestres. Nós somos homens e mulheres de carne e osso que procuramos servir um Deus vivo e todo-poderoso que cuida de nós. Nós não fazemos parte deste mundo, é do sistema que está à nossa volta, um sistema corrupto, um sistema perdido, mas nós fazemos parte de um Deus vivo e poderoso, nós somos servos do Senhor Jesus Cristo e filhos de Deus. Aleluia. Segundo motivo, o justo sofre porque o servo não é maior do que o seu Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 24. Vamos ler até mesmo o 25. O justo, como servo, não é maior do que seu senhor. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram a Beelzebu ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Falaram que Jesus expulsava os demônios por Beelzebu. Falaram que Jesus operava milagres por Beelzebu, que era o nome fictício de Satanás, dos demônios daquela altura. Desacreditaram em Jesus, descredibilizaram a sua palavra. Ele diz, quanto mais os seus domésticos. Jesus já estava dizendo para os seus discípulos, se eles não conseguiram ouvir-me a mim, quem dirá a vocês, que são meus súditos, eu sou o vosso mestre? Eu vos tenho ensinado tudo. Eu fui desacreditado. Eu fui descredibilizado. Vocês, quanto mais vocês. Muitas das vezes é assim que acontece conosco. Ninguém dá-nos atenção. Ninguém, às vezes, quer ouvir a palavra de Deus. Por vezes, tentamos levar a palavra de Deus aos nossos familiares, tentamos levar a palavra de Deus aos nossos vizinhos, aos nossos amigos, e somos desacreditados. E tem aquela frase que eles dizem muitas das vezes, se Deus existisse, o mundo não estava do jeito que está. Quantos de nós já ouvimos esta palavra? Se Deus existisse, o mundo não estava desta maneira.
Não havia fome, não havia peste, não havia doenças, não havia nada disso. E realmente desacredita, assim como desacreditaram em Jesus. Mas nós devemos continuar firme na presença do Senhor, procurar fazer a sua vontade. Louvado seja Deus. Terceiro motivo, o justo sofre por causa do nome de Cristo. Vamos abrir em 1 Pedro, capítulo 4. Versículo 16. Se nós dissermos que somos crentes em alguns lugares, somos logo descredibilizados. Os amigos se afastam. Eu já passei por isso, irmãos. Eu tinha muitos amigos. E quando eu aceitei Jesus, todos deixaram-me. Muitos deles deixaram. O versículo 16 diz assim: mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Se padece como cristão, não se envergonhe. A nossa vida glorifica a Deus com o nosso testemunho. Quando nós estamos sofrendo pelo amor do Evangelho, pelo amor de Jesus Cristo, o Senhor é glorificado na nossa vida. Porque Jesus foi cuspido. Jesus foi esbofeteado. Jesus sofreu tantas coisas por nós, para que o Evangelho fosse pregado, para que almas se convertessem. Ele continuou firme no propósito ao qual o Pai tinha enviado. E Deus chamou-nos para ser luz. A Manélia frisou aqui na sexta-feira, Deus chamou-nos para ser luz. Deus chamou-nos para ser sal. Deus chamou-nos para temperar este mundo. Deus chamou para nós marcarmos a diferença onde quer que nós estejamos. Quando alguém olhar para nós, saber que nós somos pessoas diferentes, que nós somos homens e mulheres de Deus, que nós somos portadores da palavra de Deus, de uma palavra que purifica, de uma palavra que liberta, de uma palavra que edifica, de uma palavra que faz coisas extraordinárias na vida das pessoas. É somente a palavra de Deus. Aleluia. E nós, como cristãos, não devemos sentir vergonha deste nome, Jesus Cristo. Nós não devemos sentir vergonha da sua palavra. Nós devemos demonstrar que realmente nós somos servos de Deus e que nós podemos ser usados por Ele para mudar as vidas. Nós não devemos ser influenciados pelas vidas do mundo. Nós devemos ser influência para este mundo mediante a palavra do Senhor. Aleluia. O justo sofre por causa das leis naturais. Realmente. A Bíblia diz que a chuva, quando cai, ela cai sobre os ímpios e sobre os justos. Muitas das vezes somos acometidos de situações adversas da natureza. Nós contemplamos isso há poucos dias atrás, quando Deus, tornado aqui em Lagoa, atingiu até mesmo pessoas que são cristãos. Eles também foram atingidos. Por quê? Será que ele era uma pessoa pecadora? Era uma pessoa injusta? Não. Ele passou por isso. Talvez é porque Deus tem um propósito. Deus quer fazer com que a igreja sinta compaixão. Com que a igreja olhe para essas pessoas e veja que elas são pessoas necessitadas. E preciso juntarmos como igreja, como corpo de Cristo. Quem sabe, como foi proposto aqui, juntarmos uma oferta e contribuirmos para que Deus abençoe esses irmãos. Às vezes Deus tem os seus motivos e as suas razões para moldar-nos o nosso caráter, a nossa vida cristã, não estarmos tão quietos, tão fechados. Deus quer que isso também demonstre o nosso amor. Há um propósito para tudo na terra. Nada acontece por acaso. Todas as coisas que acontecem à nossa volta é porque Deus é soberano e Ele tem um propósito. Aleluia. E Ele quer nos usar nas pequenas coisas. E quem sabe essa atitude de nós contribuirmos com uma oferta para abençoar estes irmãos que foi atingido é a demonstração do grande amor de Deus para com essas pessoas e para que os ímpios que são vizinhos deles vejam que existe uma igreja de Deus na terra, uma igreja que é usada pelo Senhor Jesus Cristo para marcar a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. O justo sofre por algumas razões permitidas por Deus. Como eu já frisei aqui, o rei Manassés, em 2 Crônicas 33:11, mas também em Atos, no capítulo 4, versículo 24 e 31, não vou ler.
Ali relata que Pedro e João estavam presos, depois que eles estiveram na porta formosa do templo e curaram aquele paralítico, para que essa seita, como eles diziam, não se propagasse, não crescesse. O sinédrio, os fariseus daquela altura, prenderam Pedro e João, para que eles não anunciassem a palavra de Deus. Mas mesmo assim, eles não conseguiram prender por muito tempo, porque Pedro, ele havia sido cheio do Espírito Santo, ele era um homem cheio da palavra de Deus, ele fazia diferença onde ele estava, porque ele era usado por Deus. Então, e nesse instante, a igreja do Senhor Jesus Cristo estava orando por eles, para que eles fossem libertos. Mas não só por isso, para que a palavra de Deus ainda continuasse a crescer e desse continuidade ao trabalho que o Senhor Jesus Cristo havia colocado para que eles tivessem essa missão de cumprir. E eles oraram, intercederam, e Pedro e João foram libertos. Glória a Jesus. Produz um relacionamento. A igreja viu uma necessidade e intercedeu em favor dos servos do Senhor. No capítulo 12 de Atos, no versículo 1 ao 5, nós vemos outra situação, quando Pedro também estava preso, já havia morto Tiago a fio de espada, e Pedro estava preso, ele era o próximo a ser morto. Mas a igreja do Senhor sentiu a necessidade de orar e interceder em favor do servo do Senhor. E Deus novamente interviu e libertou a Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. O que nós aprendemos com isso? Que quando há uma necessidade, a igreja do Senhor deve se reunir para orar. Seja qual for a necessidade, se há alguma enfermidade, se há alguma coisa que não está agradando a Deus, se é um problema financeiros de dificuldade, nós devemos colocar para a igreja do Senhor orar e buscar a Deus e interceder. O justo sofre para que nós sintamos no nosso coração um desejo maior de buscar e orar a Deus. Aleluia. Outra coisa, o sofrimento produz santidade. É incrível, mas o sofrimento produz santidade. Quando nós vemos, não vou ler também, 2 Crônicas, capítulo 20, versículos 1 a 5, se os irmãos quiserem anotar para ler em casa. Ali nós vemos Josafá. Ele estava enfrentando uma situação difícil, ao qual ele estava sendo perseguido. Vamos abrir, para não fugir do contexto, capítulo 20, de 2 Crônicas, do versículo 1 a 5. Diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Assíria. E eis que já estão em Azazon Tamar, que é En-Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem o Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio e do povo. Deus deu uma grande vitória a Josafá e ao reino de Judá contra os seus inimigos, porque ele propôs-se santificar a sua vida. O sofrimento produz santidade. Sabe por quê? Nós vemos esse exemplo de Josafá. Às vezes nós estamos enfrentando uma situação adversa que parece que nada mais tem solução. Às vezes, por vezes, pode ser uma enfermidade. Estamos enfermos, vamos ao médico, somos desenganados. Recorremos a tantas coisas e parece que não há solução. Aí nós sabemos, olha, eu já sei de algo que pode fazer a diferença. Ao que aos homens é impossível, a Deus tudo é possível. E nós vamos recorrer a alguém que é soberano, que é todo-poderoso, que é o médico dos médicos e é Senhor por excelência. E quando nós se dobramos, se humilhamos e buscamos a Deus,
Ele intervém com sua graça e com a sua misericórdia e a sua bondade. Quando nós necessitamos de Deus, nós colocamos o rosto no pó, como diz a palavra do Senhor. Quando colocamos o rosto no pó, talvez ainda haja esperança, como disse o profeta Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O sofrimento produz autoridade espiritual. O sofrimento ele não enfraquece o crente, porque o crente ele anda de vitória em vitória. Aleluia. Quando nós estávamos a cantar o hino 212, que os guerreiros se preparam para a grande luta. As circunstâncias, por vezes, são das mais difíceis, mas nós sabemos que nós fomos alistados nos exércitos do Senhor, e devemos estar prontos e preparados para triunfar, mediante a vontade do nosso Deus. Aleluia. Os apóstolos, em meio às situações a qual eles estavam enfrentando, eles continuaram firmes, pregando a palavra de Deus. Mesmo sendo açoitados, mesmo sofrendo, eles perseveraram, buscando ao Senhor. Aleluia. Quarto ponto. O sofrimento produz unidade cristã. Glória a Jesus. 2 Coríntios ainda, vamos abrir. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 8. Do versículo 1 ao 4. O contexto aqui fala que a igreja, que os pobres da Judéia estavam precisando de ajuda. Diz assim: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação, houve abundância do seu gozo. Como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muito rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. Foi testificado para esses irmãos que havia uma necessidade na Judéia, de pessoas que estavam passando por uma situação de fome e calamidade, momento de angústia e tribulação, naquele momento não tinha de onde recorrer. Então foi levantada uma oferta aos coríntios, para que abençoassem a igreja que estava na Judéia, os irmãos que ali estavam. Por isso, o sofrimento, às vezes, coloca um peso no nosso coração. E nós assim fazemos. Nós, quando juntamos o cabaz, como juntamos um cesto para levar alimentos para o lar de crianças, seja para qual for, há irmãos no nosso meio que por vezes passam situações difíceis. Talvez nos tempos ao qual vivemos, o desemprego, há coisas que às vezes isso é um peso para nós colocarmos na presença de Deus e nós não só orarmos, mas nós agirmos também como igreja em favor desses necessitados. Porque nos nossos dias de crise ao qual vivemos, há pessoas necessitadas que nós devemos ter o cuidado de cuidar delas como igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos sentir o peso do sofrimento dos outros, porque nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor. Segredos para o justo ser feliz em meio ao sofrimento. São 3 segredos. O justo vence o sofrimento sendo cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Paulo e Barnabé estavam em Antioquia, pregando a palavra de Deus. Na primeira viagem de Paulo, ele foi a Antioquia, e diz a palavra que os judeus incitaram mulheres para correr com Paulo e Barnabé dali. E eles não se intimidaram, continuaram fazendo a vontade de Deus, porque eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Eles estavam sofrendo, mas estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos cheios, mesmo que haja sofrimento, nós sabemos que Deus
Ele vai nos confortar, Ele vai nos agradar, Ele vai nos dar força, Ele vai nos dar ânimo para continuar firmes, inabaláveis, na presença do Senhor. O justo vence o sofrimento tendo a graça de Deus. O Senhor enche o crente de gozo e de alegria. Aleluia. O justo vence o sofrimento sendo cheio de fé e esperança. Paulo era um homem que tinha alegria no sofrimento, porque estava sempre cheio de fé e sempre cheio de esperança. Como nós lemos no capítulo 4, Paulo faz menção de várias situações a qual ele estava enfrentando. Mas o versículo 16 e 18, dá-me um alento, dá-me uma graça de Deus, para ver que tudo aquilo que está à nossa volta, causando males, não é nada para se comparar com aquilo que Deus tem para nós. Porque o sofrimento, ele vem para nós que somos justos, também vem para os injustos. Aleluia. E nós devemos confiar no Senhor. No Salmo 73, algo que me chama muita atenção. Quando Asaf vê a prosperidade dos ímpios e começa a questionar, o ímpio prospera tanto e eu estou aqui nessa situação, não sei o que se passa. Deus levou ele num alto e sublime monte e mostrou a sua glória, mostrou tudo aquilo que Josafá iria almejar se ele continuasse fiel ao Senhor. E Josafá procurou fazer a vontade de Deus depois que ele contemplou tudo aquilo. Josafá não, é Asaf, desculpa, irmãos. É Asaf, Salmo 73. Glória a Jesus. Então Asaf esteve firme com o Senhor mesmo em situações difíceis, mesmo olhando a prosperidade dos ímpios. Voltando para a palavra, nós falamos aqui, fizemos menção de Paulo, relatando do seu sofrimento. Quando eu olho para Jesus, que é o exemplo de maior sofrimento, ele sabia que havia uma cruz destinada para ele passar. A palavra do Senhor diz que Jesus angustiou até a morte. Ele sofreu tanto, esteve afligido. No Getsemane, ele transpirou gotas de sangue. Suor era sangue. Tamanho era o sofrimento de Jesus, por amor de nós. Aleluia. Jesus sofreu um sofrimento terrível, que até mesmo ele, sendo Deus, ele poderia afastar aquilo tudo. Jesus poderia, sendo Deus, que ninguém colocasse uma coroa de espinho na sua cabeça. Jesus podia, sendo Deus, não ser levado à prisão por aqueles homens que estavam ali no Getsemane para levá-lo preso. Diz a palavra que quando os soldados vieram ter e perguntaram quem era Jesus, ele disse, eu sou, os soldados caíram por terra. Mas Jesus não fugiu, ele esperou que os soldados o levassem preso. Aleluia. Jesus, como homem, ele sentiu pavor, ele sentiu o peso do sofrimento. Mas como Deus, ele sabia que ele podia afastar tudo aquilo, a cruz, tudo, ele poderia fugir. Ele ainda orou a Deus dizendo, Senhor, se for possível, passe de mim este cálice. Mas Jesus, por amor de cada um de nós, ele sendo um homem mais justo que existiu, não existe tão justo como o nosso Senhor, ele se entregou. Eu fico pensando, como este homem, como Deus, aquela coroa de espinho conseguiu perfurar a sua cabeça. Ele, como homem, os pregos conseguiram traspassar a sua mão, e ele sendo Deus, e aquela lança também perfurou o seu lado. Mas Jesus sofreu, sendo o justo, o maior justo de todos. Aleluia. E às vezes perguntamos, por que o justo sofre? Nós, muitas das vezes, precisamos passar por esses momentos difíceis, porque nós estamos levando a nossa cruz. Nós estamos levando as marcas de Cristo sobre as nossas vidas. Mas, irmãos, nós não devemos olhar tão somente para as circunstâncias que estão à nossa volta. Nós devemos olhar para algo que está muito além, como Paulo via, a eternidade. Ele via uma eternidade, ele via uma vida eterna, ele via algo muito maior. Por isso que ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor. A vida não se resume no que está à nossa volta, no que é palpável, mas a vida se resume em algo que é muito mais excelente, algo que é muito superior a isso tudo. Jeremias diz em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, de que se queixe o homem vivente, queixe dos seus próprios pecados. Irmãos, que isso sirva de lição para nós, sabermos que precisamos passar por alguns momentos difíceis, de alguns dissabores da vida, para nós aprendermos mais com Jesus e se achegarmos mais aos seus pés. Amém? Vamos colocar de pé. Glória a Jesus. Eu acredito que Deus tem falado conosco de uma maneira especial, porque Ele nos ama. E Ele sabe o que é melhor para nós. E nessa noite eu quero perguntar se porventura há alguém aqui que necessita levar este Jesus para ti. Talvez você tenha encontrado situação difícil à sua volta. Parece que nada dá certo na sua vida. Parece que as portas são fechadas. Parece que você se sente como se fosse uma ovelha negra da família. Talvez se sinta como um desprezado. Ou às vezes olhem para o espelho e tenha até mesmo complexos de inferioridade. Eu quero orar por ti nessa tarde, nessa noite. Aleluia. Jesus pode transformar a sua vida, Jesus pode mudar a sua vida e te dar uma oportunidade superior de gozar uma vida muito melhor do que a que nós levamos aqui. Algo extraordinário que está destinado por aqueles que servem ao Senhor Jesus até o fim. Aleluia. Temos alguém aqui que quer aceitar a Jesus como seu único e suficiente Salvador? Aleluia. Se não temos, vamos orar para que Deus nos ajude a permanecermos fiéis no propósito ao qual Deus tem nos chamado. Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Tu tens sido fiel, Senhor, até aqui. Nos tem ajudado, Senhor, de uma maneira especial, Senhor. Que nós possamos compreender, Senhor, que o nosso sofrimento não é nada, Senhor, em comparado com o que nos está reservado, Jesus, no futuro, Senhor. Tu tem coisas superiores, Pai. Tu tem coisas muito melhores, Senhor. Aleluia, Jesus. Por vezes nós só conseguimos ver as coisas que estão palpáveis, Senhor, à nossa frente. Às vezes, Senhor, precisamos passar por esses dissabores, Deus, para que nós possamos se humilhar na Tua presença, Deus. Para que nós possamos quebrantar o nosso coração, Senhor. Para que nós possamos voltar-se para Ti, Senhor, em tempo oportuno, Pai. Deus, que o Senhor possa ajudar a Tua igreja, o Teu povo, Senhor, a compreender os Teus desígnios e propósitos, Senhor. Que o Senhor é soberano e nada acontece por acaso. Se às vezes somos acometidos de uma enfermidade, Senhor, por vezes corremos logo ao médico, Senhor, e esquecemos que Tu é o médico dos médicos, Senhor. Que o Senhor sara, que o Senhor cura. E o Senhor cuidou da enfermidade da sogra de Pedro. Talvez para nós olhar para aquilo fosse uma coisa mínima, Senhor. Mas o Senhor cuidou. E o Senhor sarou. Pai, o Senhor cuida de nós. Mas nós precisamos passar, às vezes, por situações difíceis, ó Pai. Para que nós possamos compreender quem Tu és, Jesus. Que Tu és soberano, Senhor. Que o Senhor nos ama. E o Senhor quer dar-nos experiências sobrenaturais, Senhor. De vermos a Tua glória manifestada, ó Deus, na nossa vida, Senhor. Por isso, Pai, perdoe as nossas faltas, Jesus. Perdoe a nossa incredulidade, às vezes, Senhor. A nossa negligência, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos colocar a nossa vida nas Tuas mãos e dizer, Senhor, faz de mim o que Tu queres, Senhor. Faz de mim o que Tu queres. Faças tão somente a Tua vontade, Deus.
Por isso, Pai, cuida de nós e ajuda-nos a entendermos os Teus propósitos e os Teus desígnios, Senhor. Eu te glorifico, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Graças a Deus, nós vamos terminar já. Queria dizer que o amor de Cristo é muito importante para nós. Ele nos atrai, Ele nos conforta, Ele nos abençoa. Quando nós passamos por tribulação ou passamos por situações difíceis às vezes, então a consolação de Deus nos acompanha. Amém? Se nós ficarmos chegados a Ele, há uma consolação que nos acompanha no meio da tribulação. Graças a Deus. Deus está conosco. Deus nos ama. Queria dizer apenas duas coisas. No próximo domingo, nós vamos ter aqui a festa do Natal. Então, convidem pessoas, falem com alguém para estar presente. Vai ser uma representação especial relacionada com o Natal. É uma mensagem muito bonita, a mensagem do Natal. É o nascimento do nosso Salvador, se bem que a data não é exatamente, nem terá que ser, mas é um dia que celebramos a vinda ou a entrada do Salvador no mundo, graças a Deus. E por isso nos alegramos com isso. Também queria lembrar, mais uma vez, que estamos fazendo recolha de alimentos e donativos para o Lar de Crianças Bom Samaritano. Temos uma relação muito especial com este lar e por isso a Igreja pode, neste tempo, então contribuir, comprar algumas coisas, estão lá fixadas as coisas que são úteis para lá. Então, e assim podem fazer uma recolha, podem fazer uma contribuição, comprando coisas, trazendo, colocando ali num recipiente próprio que está ali à entrada e assim nós fazermos uma recolha para a ajuda de alimentação do Lar de Crianças Bom Samaritano. Então, se os irmãos puderem fazer isso, e todos nós, então será muito bom. Louvamos a Deus pela oferta dos irmãos nesta noite, que será entregue, distribuída conforme a necessidade de cada um. Não sabemos como fazer e podemos até não fazer de uma forma mais justa ou com os critérios mais justos. Os critérios podem ser justos, mas pode não ser a distribuição, não é? É difícil avaliar as coisas e por isso já tinha estado a pensar nisso. Se seria bom, olha, dar uma oferta igual para todos e pronto, do que estar a fazer uma diferenciação. Está-me a complicar um pouco a minha cabeça, como é que vou fazer. Depois um pode pensar que ficou mais lesado, outro mais lesado, menos lesado e é complicado. Muito bem, Deus abençoe. Vamos terminar então agradecendo a Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite que temos passado na Tua presença. Tu tens sido tão bom para nós, Senhor. Tu tens sido o nosso refúgio e fortaleza e também o nosso conforto a cada dia. Graças e louvores te damos pela Tua igreja que está aqui, Senhor, por todos que têm vindo a este lugar, têm participado neste culto, nas orações, nos louvores e também, Senhor, na Tua palavra. Agradecemos, pois, Senhor, também pelos irmãos, a sua generosidade em contribuir para aqueles que ficaram lesados, ó Senhor, neste temporal que passou ali em Silves e Lagoa. Senhor, e também as suas contribuições para o Lar Bom Samaritano. Abençoa, ó Deus, a cada um conforme a Tua generosidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. E leva-nos na Tua paz e guarda-nos para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma outra coisa. Também, no final da festa do Natal, no próximo domingo, nós queremos ter também uma refeição comemorativa do dia. E então, os irmãos podem trazer cada um as suas coisas, não esqueçam, que traga mais ou menos de acordo com aquilo que come, com aquilo que vai participar, não é? Então, e pelo número das pessoas também, porque senão
pode haver um desequilíbrio na mesa, não é? Um desequilíbrio de haver mais pessoas do que comida, não é? E isso depois torna-se um bocadinho assim frustrante, não é? Especialmente quando é para comer e não chega. Trabalho se pode ir embora, mas comida a gente tem dificuldade não havendo comida. Então faça o melhor, faça consciente, faça com coração. Deus abençoe e até terça-feira os que vieram ao culto, Deus abençoe. Uma noite de paz para todos. Amém.